A proposta aqui é o seguinte: você que está aí na audiência e está consumindo o nosso conteúdo, a gente vai fazer aqui um momento opinativo junto com o Joca. E a ideia é que você perceba que o mesmo problema, ele tem várias formas de você ter a resolução desse mesmo problema. E quem está falando são os próprios empreendedores em cima dos seus empreendimentos. E moral da história, não tem uma receita mágica. Faça, erra rápido, aprenda com os erros e não tenha um compromisso com o erro, né? Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Joca em cima do conteúdo da entrevista na íntegra do nosso podcast que foi feito com a Cida Ivanov ontem, que é a mestra paneleira de Caraguatatuba, não, lá é São Sebastião, Caraguatatuba é aqui, o Joca, aqui de São Paulo, do litoral de São Paulo. E o recadinho que eu tenho que dar para vocês, ô menino protegido, qual que é? Inscrição. Canal do YouTube tá aí, se inscreva, é muito importante, fortalece, é Triperando, tá? Você tá consumindo aqui o canal do Triperando com 2P. Se inscreve aí, no Instagram, @Triperando. Lá no Instagram, no Instagram tem o material de bastidor, a gente vai sempre postando novidades, as agendas, então é bacana também. Vamos ter essa interatividade aí, beleza? Ô Joca, uma premissa que a gente está fazendo que é bacana, sempre o entrevistado anterior, a gente pede para ele um mimo para a gente entregar para o entrevistado do dia seguinte, né? Então a gente vai fazendo uma passagem de bastão com presentes. Então ela pega um presente do empreendimento dela, isso representa, né, um mimo para você, onde que a gente vai estar sempre discutindo aqui o empreendimento dela e a maneira de resolução do que ela aplicou aqui, ok? Então eu não sei o que é surpresa também, e aí já fica a multa, né? Você recebe e depois você dá um, que aí eu passo para o próximo empreendimento. Então eu vou passar para você aqui agora, eu não sei o que é, vou pegar aqui. Foi a Cida que mandou para você. Oh, beleza. A Cida Ivanov, mestra paneleira. Oh, beleza. Já sou cliente já da Cida, já com as panelas dela, né? Já tenho algumas panelas dela. É uma honra, olha. Legal, legal. O que dá para cozinhar aí pra gente aí? Aqui é uma cumbuca, né? Eu acho que é pra servir. Né? Depois do caldo pronto, servir aqui. Já dá pra... Qual que é a receita? Mandioca com uma barriguinha de porco. Ô, lasqueira. Legal, legal. Então vamos começar? Obrigado, Cida. Cida. Obrigadão. Você pensou que eu ia levar o presente pra casa? Quase, mas não levei. Inclusive ela mandou um mimozinho pra mim também, que tá guardadinho ali. Eu vou depois dar uma olhada com carinho e aí eu posto no Instagram lá. Fechou? Podemos começar? A Cida, ela também tem muita sensibilidade, né? Muito bonitas as palavras dela aí também. Mas concordo com tudo que ela falou aí também, da sensibilidade, né? De se relacionar com o próximo como igual. Você faz isso no seu empreendimento? O máximo que eu posso também. Sempre eu penso nessa... Tratar bem, né? Tratar bem como você gostaria de ser tratado também. Ô Joca, não dá medo ter empreendimento, não? Puxa, cara, eu não tenho medo, cara, nenhum, porque os riscos também que a gente já correu, também a insegurança de tudo. Eu acho que antes de eu me envolver no meu empreendimento, eu tinha mais medo. Mas já teve. Já, eu falo muito na persistência. O sucesso vem através da persistência, né? O medo é uma coisa, às vezes, que até alimenta, às vezes, para você... Eu sempre, desde moleque, eu sempre tive o medo como uma coisa a se ultrapassar. Desde quando eu era moleque, como eu falei para você, sempre eu era de muita ação. Eu sempre tive essa relação com o meu medo, né? Sempre tentar desafiá-lo. E no empreendimento, isso é uma coisa que me abastece. Cada desafio, às vezes até a decepção, que eu falo assim, puxa, não deu certo. Segunda vez não deu certo. Daí então vamos tentar a terceira. A terceira vez não deu certo. Poxa, vamos tomar um copo d'água e vamos para a quarta. E isso chega a ser um certo estímulo.
E até pelo a meta do que eu tinha, eu já estava apreensivo pelos medos mesmo. Mas são medos, como posso dizer assim, que são coisas a vencer. Não é aquela parede que você é inalcançável de ultrapassar, como às vezes eu me via antes da arte. Por exemplo, todo medo eu vejo que é um muro que é viável, às vezes eu tentar ultrapassá-lo e isso me estimula, de certa forma. É meio que uma característica de um empreendedor ser destemido. Não é que ele ignora. Eu tenho uma coisa assim que eu sempre provoco com essa máxima que a ausência de medo é imprudência. O medo, ele existe, mas é superável, evidentemente. Mas eu tenho uma dificuldade de acreditar que existe ausência de medo no empreendedor. O medo é inevitável, é isso que às vezes das decisões, mas eu sempre tive uma coisa comigo que assim, tudo que eu me propuser, eu serei capaz de transpor. Por mais que seja ter uma luta, que tenha um aprendizado, mas eu falo que eu não me limito a nada. Desde adolescente, tudo que eu me dispuser, eu vou fazer. Pode demorar o tempo do aprimoramento, tudo, mas eu sempre achei que se eu treinar e me aprimorar, é uma coisa, eu não terei, a vitória será certa, né? E o medo é o momento, né? Que também às vezes a vitória também é uma coisa que está ligada ao medo, né? O sucesso está ligado ao medo e eu acho que os dois às vezes estão tão próximos. Às vezes de se propor numa nova aventura comercial, descobrir novos pontos de venda. Sempre tem às vezes aquele medo, eu chegar lá e esse desafio, muitas vezes ele transcende, às vezes numa coisa muito maior, que se eu não tivesse me disposto a enfrentá-lo, eu estaria em casa sempre com esse medo. Então o medo, não existe sucesso sem medo, mas o que tem aí por trás aí do perfil do empreendedor no seu empreendimento como qual é a postura dele em relação, o que muda dele é a postura, como que ele enfrenta medo. Sempre enfrentá-lo, se preparar para enfrentar. Ele tem postura de enfrentamento. Postura de enfrentamento. Mas medo existe, mas ele tem postura de enfrentamento. Normal, o medo eu acho que faz parte do ser vivo, né? Em geral, acho que é uma coisa humana. Okay. Né? O ser humano sem medo, não sei se é tão humano. Né? É uma emoção básica, né? Vamos passar, mas as ruins serão parte do método do aprendizado, para ele se colocar mais adiante com mais estrutura. Aí eu sempre penso assim também, que uma arma poderosa é perseverança. Perseverança. E você sempre acreditar, porque errar uma vez, duas vezes, e você, como eu falei, tem coisas que eu descobri que tinham 17 maneiras de errar. Eu fui até a 18ª, e hoje eu não tenho mais dúvida desse caminho, né? Desse caminho que eu percorri e consolidei. Mas é a perseverança, porque às vezes se na quarta eu desistisse, eu não estaria com essa consistência que eu estou hoje. E fica aquela sensação também, né, de que poderia ter dado certo, mas eu não descobri, não fui até o final. Que é o que acontece com muitos empreendedores, né? Às vezes porque o mercado é tudo muito instável, dependendo das ocasiões, né? Mas a persistência também vai levar você a um lugar com uma estrutura melhor. E as fases do empreendedor também, ele vai ter que passar e cabe nelas esses medos e a persistência para enfrentá-los. Na coisa do medo, né? Como as experiências da vida da gente também, às vezes vai nos tornando nossas cascas grossas mesmo, né? Como quando eu fui para a arte, eu tinha passado por essa decepção de construção civil. Então, chegou uma hora da minha vida que eu tinha todos os medos, né? Só que daí eu falei, puxa, se eu não começar em nada, não acreditar em nada e não enfrentar nada, daqui 20 anos eu vou estar do mesmo jeito que eu estou agora. Né? Dessa questão de enfrentamento, porque eu também não tinha mais para onde, não tinha mais por onde também muito descer. Chegou uma hora que eu falei, puxa, ou eu começo a fazer alguma coisa para daqui 5, 10 anos eu ter um progresso, ou eu me entrego ao medo e fico os próximos 50 anos com esse medo e
vivendo sob a pressão do medo e vivendo nesse estágio baixo. Falei, a chance do enfrentamento foi assim, nossa, eu vou tentar alguma coisa hoje, por mais que eu sofra, tenha medos, eu estou planejando alguma coisa, esse enfrentamento vai me dar alguma coisa daqui a alguns anos. E essa, às vezes, foi um dos combustíveis, às vezes, do desconforto que eu tinha socialmente na época e de coragem para enfrentar esse medo também, porque, como, né, às vezes, dependendo da realidade de tudo, você só tem uma opção, que é escolher enfrentar o medo. Mas aí Esses medos. eu ouvindo você assim, eu fico com... Vou te devolver talvez o seu medo era o medo de ficar derrotado. Sim, esse é o medo. Era o medo de permanecer derrotado. De permanecer naquela inércia, naquele vazio que eu já vivia. É o medo da derrota. Esse é o meu maior medo. Que hoje eu já não tenho um pingo desse sentimento mais. Desse medo da derrota. Porque o que precisar, sabe, esse que eu perdi o medo, de ser um derrotado a vida inteira. Isso eu tinha muito receio no começo da minha carreira. Que depois eu vi e fui perdendo medo porque o concreto do assunto já começou a me dar alicerce para não perder esse medo e me dar coragem para enfrentar degraus acima. Né? Uhum. Ela tá vivendo um momento agora que você passou lá atrás, ou não? Você não teve um momento de renúncia, né? Não, você teve um momento que você estava trabalhando CLT, aí você planejou por 12 anos, e aí você fez essa virada para ser empreendedor, tocar seu empreendimento, e ela tá passando por isso agora. Você vê que é uma coisa que não tem idade, né? Então, ela tá ligado lá, então ela trabalha 40 horas para entidade e tem pouco tempo para... É a história que você passou lá atrás. Foi que eu vi. Exatamente, você estava trabalhando para entidades, né? Você dava aula de arte. Fazendo arte. Né? E aí você foi maturando até o momento que você deu o ponto de virada. É um dilema, né, para quem quer empreender, abrir mão do seguro pro risco. Mas tem que se preparar. Eu acho que se preparando e tendo como meta essa ação, o risco ele tornou para mim mais financeiramente vantajoso do que a segurança da CLT, programando e coordenando esse plano de mudança. Não pode ser uma coisa impulsiva, né? Não, porque porque aí é imprudência. É imprudência e também, às vezes, a sua vida também, de acordo com as suas necessidades financeiras, não permite ainda, porque às vezes você lá tem um carro comprado, um espaço alugado, essa segurança da CLT, ela te garante que você cumpra ali, você vai saber a perspectiva que você vai entrar a grana, né? Isso aí eu acho que é um conforto. E é interessante que ela também tá esperando o ponto de virada, porque ela não largou um para pegar o outro, né? Ela tá tocando em paralelo até chegar ali no limite de que, putz, agora eu estou sentindo segurança mínima, que eu não tô dando um tiro no escuro, né? Por isso que a transição tá sendo em paralelo. Ela não largou de um para pegar o outro. Ela tá mantendo os dois em paralelo, que foi o que você fez. Até, assim, o ponto crucial para mudar de direção foi a partir do momento que eu, dentro do meu ateliê, estava produzindo o equivalente ao salário que eu ganhava na entidade. Aí eu coloquei na minha ideia que, se meio a meio eu já estava batendo, se eu me dispusesse integralmente, eu tinha probabilidade de ganhar mais do que na entidade. Porque já naquele momento, em 2018, eu já estava equivalendo já o que eu produzia no ateliê junto com o que eu ganhava de salário. É isso que eu estou falando, de criar a estrutura e de passo a passo para você chegar também, quando você largar de um caminho e no outro, você não começar do zero e não estar preparado. Você está ganhando 10 aqui, né, no CLT, e você conseguiu ganhar 10 aqui no empreendimento, é uma lógica de que, se você largar o tempo que você está dedicando para o CLT e dedicar
no empreendimento, você já está partindo de 10, Até, então é uma questão de ou até a dedicação para matemática você. menos eu coloco, porque eu digo assim, na mesma suposição, tem 10 e você dedica 40 horas e ganha 10. E você dedica 20 horas no seu ateliê, né, como exemplo dela, e consegue 6. Então, se você largar do serviço CLT, Você tem 40 horas para dar um up no 6. para dar um up no 6. E aí é onde que você vai para 12 logo de Às vezes você cara. vai para 12, E aí você ainda tem uma margem ainda, porque só depende de Perfeito. você. É essa a perspectiva. Ah, legal. A arte não veio pelo lado romântico? Então, a arte veio mais pelo lado de necessidade, de segurança de trabalho, né? Sempre atrás de uma decepção financeira, para mim, né? Pelo menos no caso da dona Cida também. Que hoje eu estou me relacionando também com pessoas que têm esse lado, né, da arte romântica, né? Tudo mais, para o meu empreendimento mesmo, ele veio com uma necessidade de segurança, do risco que eu já tinha corrido e já tinha me colocado, foi de como não me colocar mais naquela situação de risco. Aí veio a arte até para segurar alguns parâmetros que antes eram muito... Se você que está aqui assistindo quer entender a história da Cida, dá uma olhada no link da descrição, tem a entrevista na íntegra lá, e aí você vai conseguir ligar os pontinhos aí, o que a pedra no sapato do Joca tem a ver com a pedra no sapato da Cida. E aí você vai ver que como que eles reagiram às pedras que entraram no sapato durante a jornada do empreendimento. Só dá uma olhada na descrição aí, vai lá, que você vai conseguir entender essa jornada de empreendimento e essa questão das pedras no sapato, qual que é o papel das pedras no sapato dos empreendedores e seus empreendimentos, beleza? Coincidência com o que você falou da pedra no seu sapato? Não, que hoje, qual que é a história? Hoje entrou a pedra, na sua situação, a pedra que entrou no sapato, passou o tempo e como que você cruza o caminho dessa pedra hoje? Conta pra gente aí. Meu ateliê foi durante 10 anos na rua da família desse rapaz que eu tive problema da construção calote. Civil, do calote da construção civil. E hoje eu agradeço mesmo, ele foi um agente muito importante na minha vida, porque ele me aguçou para esse lado que hoje eu tenho meu empreendimento. Uma das pedras fundamentais do meu negócio foi o calote dele. Assim, hoje eu agradeço, entendo também que até, né, como fases, às vezes na hora a gente não entende as coisas, né, as decepções, naquele instante que acontece, mas hoje, pela carreira e tudo que eu conquistei dentro do meu empreendimento, se eu não tivesse havido esse desafio, para mim, eu não teria me jogado nesse assunto. Mais uma thumbnail aí, calote me salvou. Calote me salvou. Não, de certa forma, para quem tem uma perseverança, para quem tem uma meta, as desilusões, às vezes, elas servem também para te fortalecer também. É tudo uma questão de perspectiva. Você pode olhar aquilo ali e empoderar aquilo para te deixar para baixo, né? Fortalecer aquilo ali como um problema imenso e você se sentir pequeno. Isso não vai diminuir a dor, o luto que você está vivendo, mas você pode ressignificar isso e falar, eu tenho que tirar proveito disso aqui, tem que ter um lado bom, tudo tem um lado bom. Como que isso pode me motivar? Até um sentimento de raiva mesmo no momento, porque às vezes você está imbuído da emoção daquela derrota, você fala, então beleza, então agora eu vou provar que não. É um sentimento de raiva que você cria um motor que ele te move para frente e daqui a pouco essa raiva passa e aí você olha para trás e fala, caramba, tirei leite de pedra aqui. Não sei, é uma possibilidade de ressignificar sim. Eu também, mas eu penso assim também que algumas coisas são para diagnosticar o caminho errado que você está tomando, né? Uhum. E a partir de diagnosticado, você muda o plano, reverte e tenta outro contexto. Para mim foi uma forma disso. Eu estava indo na construção civil e daí aquilo ali às vezes foi um toque para falar, olha, esse caminho não é o certo para você, entendeu? Você vai para, né? Aí fui para outro lado. É uma correção de rota. Eu entendo como uma correção de rota. E igual assim, eu quando pequeno eu nunca fui, eu vou ser artista, ou não
não tinha pretensão nenhuma de ser artista, não estava no meu cardápio de profissões, por exemplo, né? Eu digo muito que o que eu queria ser quando pequeno, eu queria ser piloto de Fórmula 1, né? Aquelas coisas de sonho de criança, né? Aí eu falo, daí não consegui, comecei a fazer balai, eu brinco. Que a gente cresceu, né, com aquela imagem do Ayrton Senna, a gente tinha aquele sonho, né? E de ver também o que está dentro da realidade da gente, aonde a mão da gente pode chegar, né? Eu falo muito hoje que eu me lamento até onde minha mão chega. Aonde minha mão não chega, eu já não lamento Porque não mais. tá seu alcance. Já não está meu alcance. Tá fora do alcance. E aonde minha mão chega, eu tento ser intenso e transformar o máximo que eu puder. Às vezes esse momento foi feito para me mostrar isso, né? Esse momento do calote foi para essa redirecionada, né? E de entender aonde eu poderia me sentir mais seguro. E me mostrando os lugares inseguros. Me mostrou os lugares inseguros, eu falei, não vou mais por ali, eu vou investir no outro assunto. Né? Aí, e a arte já não me deu mais esse medo de insegurança. São medos do desafio, do passo a passo mesmo, mas a insegurança mesmo como eu tinha na Construção Civil, que me mostrou a Construção Civil, eu já não tive mais. Tá vendo aí, ó? O calote pode ser uma correção de rota, hein? Fala aí. Que esse rapaz mesmo que me deu o cano, hoje eu tenho um nome muito forte na Ilha Bela, né? Nas comunidades isoladas, Castelhano, Bonete, e vendo muito lá para hotelaria, eu frequento lá há muitos anos, e tem um nome já conceituado lá dentro do meu assunto lá. E certa vez eu estava na Praia do Bonete e a filha desse cara do calote me deu. Estava lá com o namorado dela. E somos da mesma cidade, né? E papo vai, papo vem. Eu conheço você de algum lugar. Eu falei, eu conheço, senhora. Ela falou, da onde você me conhece? Eu falei, a senhora é filha de ciclano, né? Ela falou, sou. Eu falei, nossa, seu pai que fez eu ir pra arte. Daí eu apresentei, falei, mas já tava mais leve, né? Eu falei, nossa, foi seu pai que fez eu ir pra arte. Eu tô aqui, eu sou conhecido aqui por causa do seu pai. Aí aconteceu isso. Legal. Um outro exemplo desse de enfrentamento de medo, quando eu comecei a ir para esse lado de artesanato, eu falei, vou vender bolsa na praia, né? E com toda a inexperiência que eu tinha, fui vender bolsa na praia. Chegava nas pessoas, falava, bom dia, faço essas bolsas, estou mostrando, gostaria de apreciar. Ele é feita de tabu, apresentava. E muitos nãos. Não. E tem gente que às vezes nem escuta você apresentar, já fala, não quero nada, não. E aquilo me machucava. Porque eu estava com a disposição, tudo, e às vezes não. E às vezes não. Tinha muitos não, e tinha sim. Aí, nesse sim, eu vendi uma bolsa de R$60. Já me ajudava, sabe, na época, né? Aí levava lá. Daí depois eu comecei a entender a matemática da perspectiva do não. Que eu falava assim, puxa, e cada um não eu ficava triste. Às vezes chegava até, no começo, ficava muito triste mesmo. Falava, nossa, eu tô tentando e não. E às vezes vinha um sim. Aí eu começava a pensar na matemática, falava assim, nossa, eu tomei 40 não para tomar um sim. E esse sim, legal, vendi uma bolsa. Então, eu não posso ficar triste por causa dos 40 não, que faz parte do empreendimento. Você oferecer? Não. Você oferecer? Não. Você oferecer? Olha que lindo, eu quero um. Aí eu entendi que a matemática era 40 não para um sim. Então, aí eu ia para a praia e era batata. Eu ia, bom dia, não. Quando já tinha passado umas 30 pessoas, eu falava assim, tá quase na hora de eu tomar um sim. Não, é verdade, cara. Daí, você já sabia a régua. Já sabia, e ia, daí, oi, bom dia, a mulher já, olha, que linda essa bolsa, e vendia. Daí eu falava assim, pronto, vendi uma bolsa. Agora eu vou tomar mais 40 não para vender outra. Entendeu? E isso começou a me animar. Entendeu? Poderia ser uma coisa que me botasse para baixo. Você focou no sim e tornou o não como combustível para chegar no sim. E a matemática, a cada 40 não eu tomava um sim. Às vezes eu tomava sim, 20 não. E começou a diminuir a proporção de não. Então, às vezes, esse medo, como a gente está falando do medo,
Aí depois eu entendi que aí eu ia para tomar não. Eu chegava no 30 não, falava assim, ó, já vou vender uma bolsa. Porque daí eu comecei a entender que o mercado também, ele é feito também de não. Né? Para você tomar um sim, você tem que passar pela experiência, oferecer. Daí eu já não via com tanta dor esse não mais. Eu via como combustível que eu vou tomar. Hoje minha meta é ir para a praia tomar 400 não. Então, porque atrás dos 400 não, eu ia vender 4 bolsas, 6 bolsas. Aí depois eu fui compreendendo esse movimento do mercado, né? Que ele é mais ou menos isso também. E esse um sim vai te fortalecer, vai levar comida para sua casa, vai te honrar, vai te... Aí eu entendi isso logo no começo do meu empreendimento. Antes de eu começar a dar aula, eu comecei a vender bolsa na praia. E eu entendi isso. E a questão hoje em tudo que eu faço, é que nem editais, eu me lanço em 8 editais, sabe? Poxa, deixa você ganhar um. Né? Mas se eu não me arriscar nos 8, se eu não arriscar nenhum, não vou... Né? A matemática do 8 por 1. Não, assim, né? Tudo tem suas matemáticas, suas probabilidades. Né? E ainda mais no empreendedorismo. Né? No caso do empreendedor. Empreendimento, né? Empreendimento. É onde que você vai se azeitando, você vai se calibrando, você vai colocando métricas psicológicas que vai trabalhando o seu emocional. E é um macete interessante, né? A matemática do não, né? Legal. Não, e é batata, é muita certeza de dar certo essa matemática do não. Mas tem que se jogar, né? Tem que se jogar, você tem que ir pra luta todo dia pra tomar os não. Tem que acordar e... o empreendedor, ele já nasce... o mês dele nasce com saldo negativo, né? Olhando nessa matemática do não, se você for trabalhar 20 dias, a 40 não por dia, então você já está começando o mês com 800 não. É um negativo. Você vê pelo lado negativo. Não. Você vê, Eu nasci, o meu mês nasceu com 800 não, para mim chegar em 10, 20, 30, 40 sim. Então são 800 não para 40 sim. Se você olhar o mês dessa forma, aquela tristeza e a dor do não, você já sai já com uma armadura, já com a proteção, já. Faz parte, é o jogo. E também, conforme também você vai passando as experiências, as probabilidades do não vão diminuindo. Porque você vai criando novos produtos, novas maneiras de abordagem, novos conceitos, que a probabilidade de não vai diminuindo. Aí é a voz da experiência. Bastante. Daí eu vendia as bolsas. Aí eu vi que a mulher que compra a bolsa, se tivesse um colarzinho, ia agregar, ia fazer venda casada. Entendeu? Aí eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, então eu tenho que aproveitar ele de maneira mais... Já que é um sim raro, eu posso melhorar... Posso melhorar o produto para esse sim. Dar um upsale aqui, né? Pegar a venda e colocar um up nela, né? Olha, mas dá para customizar a bolsa com esse colar. Que lindo. E tentar priorizar esse sim como melhorar o ticket, aumentar o ticket. Aumentar o ticket. Isso aí, legal. E às vezes a pessoa também que às vezes não queria comprar a bolsa, queria comprar um colar. Entendeu? Daí já aumenta a probabilidade do sim. Boa, né? Boa, legal. Chegou a tirar chapéu para alguém? Você tiraria o chapéu para alguém? Aproveitando tirar chapéu, deixa eu colocar o seu chapéu aí. Eu vou mudar aqui agora. Sai o Heisenberg, vou usar o chapéu do Joca. Um bonezinho estiloso aqui, ó. Muito bom. Durante essa jornada de empreendimento aí, teve esse lance de você olhar e falar, porra, eu tiraria o chapéu se não fosse ele ou ela, não sei, ou uma situação? É inevitável também. Você é pai e mãe, né, cara? Que nem eu falei, eu passei por esses desafios aí da vida, né? Que nós comentamos aí, das desilusões, né? Mas a estrutura familiar é muito importante, né? Ainda mais no meu caso. Eu estava totalmente perdido mesmo, e quando eu via uma direção, não só pela profissão também, né? Até pela família mesmo, as dificuldades. Quando passa junto, né? As dificuldades fortalecem também, né? Da mesma forma no empreendedorismo, na família também. Minha família se fortaleceu muito perante as dificuldades que foram dispostas pela vida, né? Desde quando eu nasci. Família, continua.
desde quando eu nasci, daí vemos, né, muitos enfrentamentos aí de dificuldades sociais também, e sempre juntos, por maior que elas fossem na época, né, e a minha origem da minha família também vem de uma origem muito simples, de roça, e muito, os desafios das maiores, das regular das famílias, né, brasileiras mesmo, assim, os desafios, e sempre a gente teve um do lado do outro, incondicionalmente. E quando eu me encaminhei para esse lado do meu empreendimento, né, que estamos aqui hoje falando, foi uma peça fundamental na minha vida, foi a confiança que meus pais me deram, que quando eu falei para eles que eu acreditava no futuro, nesse caminho, e que ele não traria retorno a curto prazo, mesmo não acreditando, eles me incentivaram, né? A minha família é bem tradicional, assim, essa coisa da visão artística mesmo, eles não é uma coisa próxima deles, né? Ela sempre é o sonho de ser funcionário público, não, assim. E eles acreditaram, assim, mesmo não acreditando, eles deram todo o conforto para eu me jogar nesse sonho, né? E hoje, graças a Deus, também estou conseguindo dar o retorno para eles, assim. E a minha mãe, a única pessoa que eu quero agradar no mundo, até pelo peso que eu fui, assim, até, né, pelas dificuldades, tudo, e a recompensa que eu queria dar, a pessoa mais importante na minha vida mesmo são meus pais. Assim, eu tiro meu chapéu porque, mesmo não acreditando, eles nunca deixaram eu ao relento, né? Eles nunca botaram para baixo ali em nenhuma situação. E a crítica deles, né? Meus pais e minhas mães, meu pai e minha mãe, são muito críticos até hoje, né? E eu acredito muito que tudo que eles falam dentro de crítica é para o meu aperfeiçoamento, e hoje eu sigo as metas dentro das críticas deles também, que eles também têm uma experiência de vida também enorme. E antes, quando eu era adolescente, eu não aceitava tanto, né? Hoje, dentro do meu empreendimento, eu vejo que muitas coisas que eles já passaram também servem para o meu empreendimento, como experiência. E toda a crítica que minha mãe faz também sempre aperfeiçoa o meu trabalho. E eu sou muito, muito grato mesmo. Eu não estaria e não seria se não tivesse vindo desse clã, né? Eu sempre falo do clã, assim, a importância do clã, né? Da família da gente, do núcleo familiar e desse incentivo que eles me deram mesmo. Eu não teria como pagá-los, assim, que eu acho que é uma coisa, a força que, né, o acreditar, a perseverança que eles me dão até hoje, assim, se acreditar, é fundamental, até para mais crescimento mesmo. Eu só faço e eu procuro aprimorar para dar, como eu posso dizer, para dar uma satisfação para minha mãe, né? Para ver o que ela plantou também, ela vingou também, né?